Tudo tá baseado no tipo de incógnita que tu tem, cara. Souber identificar a função pelo formato da tua função, né? A gente faz isso o tempo todo na escola, quando, por exemplo, o professor passa a equação da reta, coisas assim, né? Uhum. Aqui o que está acontecendo? Ó, f de x igual a y ao quadrado. Né? Temos isso. Temos também 2x menos 2y. Z igual a 2x. Tem que sempre pensar que f de x e y é um z, é uma outra letra. Então, Uhum. z igual a y menos y ao quadrado. Tem outro z ali igual a 2x menos 2y. Veja que na primeira tu tem essa coisa quadrática, né? Lá do ensino médio a gente lembra de parábolas. Uhum. Na G você tem essa coisa linear. Z, Uhum. x e y não estão ao quadrado, não estão dentro de uma raiz, não estão dentro do exponencial, Sim. por aí vai. E daí a H tem um exponencial esquisitão, né? É. Muito bem. Certo. Bem, vamos conversar uma de cada vez, né? Por exemplo, essa y ao quadrado aí. Isso, como eu falei, no ensino médio é uma parábola, certo? Aham. Porque lá a gente tem duas dimensões só. Aqui a gente também tem duas dimensões, né? Porque se tu parar para pensar, nós não temos o x nessa conta, certo? Uhum. Então é como se o x fosse fixo. É isso que eu quero dizer. O x não muda. Ah, Que é o que está acontecendo aqui na coordenada x desse problema, né? Tem uma uhum. coordenada que não está mudando, ela só vai para frente, Sim. certo? Então, é o que está rolando aí. Então, portanto, qual que tu acha que é dos gráficos ali? Qual é o Ah, que tem uma coisa que é sempre o mesmo ali? hum, eu diria o um porque é a parábola, e Isso, tem uma linha reta no eixo X. isso. Se tu pensar, tem uma linha reta, exatamente. Tipo uma projeção, né? A projeção é uma linha reta, exatamente. Muito bem, meu Uhum. caro. Muito bem. Agora, bem, a próxima ali, que é coisas lineares. O que vão sair dessas coisas lineares aí? Então, eu falaria que é a terceira porque a 2 está muito diferente, não está muito linear. A 2? Não, eu falaria que é a terceira, mas porque a 2 está muito diferente para ser linear. Claro, claro. A 2 é um negócio, um buraco, né? Sim. É verdade. É verdade, mas assim, se tu lembrar da equação lá do primeiro ano do ensino médio, né? Tu vai Uhum. lembrar de retas, não é mesmo? A equação Uhum. da reta não é y igual a x mais b? É. Pois é. Aqui tu também tem isso, se tu parar pra pensar. É. Só que tu tem o z também. Então tu tem duas retas. E duas retas juntas formam um plano, entendeu? Tá. Então é por isso que uma equação desse formato dá um plano. Uhum. Aí fica bem show de notar isso, né? Muito bem. Verdade. Então, então belezinha. Belezinha, belezinha, belezoca. Agora o que a gente vai fazer aqui? Obviamente o buraco se trata de exponencial, né? Uhum. Mas é difícil notar isso no exponencial. Um exponencial é um negócio meio complicado de notar isso. Porém, tu pode ver que aqui em cima tu tem uma espécie de raio, né? Não sei se tu notou. Uhum. Porque x Sim. quadrado e y ao quadrado nesse contexto não é tipo um raio? Aham. Pois é. Então, é o que nós temos, né? Por isso eu Boa. acho que tá tranquilo aqui. Veja que era uma conta de gráficos, mas não teve conta, né? É. É só identificação. Só identificação. Show de buelas, meu caro. Show de buelas. Boa. Então, vamos para a próxima. Qual que é a próxima aí que tu queres ver? Deixa eu ver. Pode ser a 4. Z4? É. Beleza, vamos ver aqui a Z4. Deixa eu pegar aqui. A gente pode jogar aqui mesmo, não precisa voltar PDF. Deixa eu pegar aqui. 4. Tá em qual. Tá. É. Entendi. Essa aqui. Tem bastante coisa aqui já, né? Vamos ver aqui. Uhum. Tem umas respostinhas que a gente vai ignorar solenemente.
Ele está falando aqui gráfico de uma função diferenciável f de x 1.2. Ah, bem, não é difícil. E aí, se essa aparecesse na tua frente, tu saberia resolver? Eu ia derivar e tentar substituir, mas não sei se é isso. Ele vai. Não, perfeito, é exatamente isso. É? Ah, como é que fica então? Tem como fazer pra gente? Ah, deixa eu ver. É uma função no ponto 1, 2. Tá, Veja que a derivada não importa o ponto, né? Tu simplesmente deriva e pronto. tá. Então, eu ia derivar por x, porque na A tá falando f de x, né? Aham. E ia substituir o x por 1, ou não? Substituir o x por 1. Sim, depois que você fizer a derivada, sim. Ah, tá bom. Então, quando eu derivo em função de x, eu só derivo o que está multiplicando por x? Não, você deriva tudo. Então, aquilo que não é x vai ser considerado uma constante. Hum, Por exemplo, se tem um y, vai ser uma constante. Se tem um número 3, vai ser uma constante. Né? mas daí fica como? Fica zero? Bem, daí vai depender em que contexto a constante está. Porque se a constante está multiplicando o x, Hum, ela vai ser, então, pela regra lá do produto, né? Que ela continua ali paradinha. tá. Tipo, nesse caso, seria 3 só, né? Nesse caso aqui, vamos ver. 3, exatamente, porque tudo não está junto com o 3 ali, né? Todo o resto não está junto com o Entendi. 3, exatamente. Mas e se tivesse, por exemplo, no 2y, fosse 2xy? Daí ficaria o y sobrando junto com o 2. Aí ficaria 2y, e aí teria que substituir o y por 2 nesse caso? Ou não? Isso, que é o É, que ele está pedindo para jogar no valor do y, né? entendi. É isso aí, exatamente isso. Perfeito. E como que fica a B? É, A B não está pedindo derivada, certo? hum, Então tu só simplesmente vai pegar os valores que ele te deu e jogar na função normal, sem fazer nenhuma modificação nela. entendi. Hum, Então, olhando para esse gráfico, tu sabe o que, que ele é? Desculpa, olhando para essa função, tu sabe o que, que ela é? Não. Ela é um plano, que nem a do outro problema. Ah, tá. Né? Como não tem nada ao quadrado, etc., ela é um plano. Entendi, entendi. Show? Ah, sim. Tô Então tá anotando aqui. lá. Ah, tá. Beleza. E aí, Muito então, a bem. B ficaria 3, 4, é, 3, 4 menos 5, né? Que dá 2. 2. Isso. Entendi. Show! Agora tá pedindo um valor de 1.1, 1.9 pela linearização de f. E aí, entendeu o que ele pediu? Não, não sei o que que Pois é. é. Linearização, aqui no Brasil a gente costuma chamar de aproximação linear. Ah, Tá? tá. Então o que, que eu Uhum. vou fazer? Eu vou abrir a apostila aqui para você, onde tem isso, para dar um pincelê na disciplina. Assim. Boa. Não precisa ir muito a fundo, porque é meio que uma derivada decorada. Uhum. Sabe que derivada serve para muita coisa, né? Uma delas é aproximação linear. Tipo, o que está Aham. acontecendo naquele problema ali, se tu reparar, né? O problema que ele deu é praticamente os pontos da B, né? Com uma pequena Uhum. diferença. Né? Se Sim, tu notar lá, não era 1.1, na B era 1. Não era sim, 1.9, na B era 2. Coisa de 0,1, então, de diferença, certo? sim. Portanto, a gente pode usar a informação da B para encontrar a resposta da C por uma aproximação linear. A ideia é essa. Entendi. Então, onde que está isso aqui? Derivada, interpretação. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, só um segundo. Tranquilo. Eu não achei o por nome ali, mas eu sei que tem aqui. Ó, aqui. Caraca, monstro. Ó, delta F, ou seja, uma aproximação
da Uhum. variação da função é igual a derivada da função vezes a variaçãozinha em x, derivada da função em y vezes a variaçãozinha em y. Qual que é a nossa variaçãozinha em x e em y? É o 0,1, que eu acabei de falar. Ah, tá. Sacou? Então aqui ele faz isso, ó. Ele aumenta 3%, uma variaçãozinha pequena, tipo o que a gente teve lá. Entendeu? Uhum. Então é o exemplo que o problema faz aqui, mas basicamente tu utiliza essa equação. Então vamos pegar ela, vamos voltar lá para a tela. Beleza, tá aí. Agora, vamos lá, né? A gente quer o valor aproximado desse cara. Então, na prática, quem que é ΔF? Né? Em comparação com esse cara aqui. Vai ser, vamos dizer assim, a F desse. Vamos colocar, né, passo a passo aqui para ficar bonito, né? ΔF, na verdade, no nosso contexto, um menos o outro, vai ser esse cara aqui Uhum. menos esse cara aqui. Só que ele não quer que tu simplesmente pegue esses valorizinhos e jogue na função. Daria para fazer isso. Daria, não tem problema. Ele quer que tu faça pelo processo de linearização, que é isso aqui. Não é pegar os valores e jogar na função, entendeu? Uhum. Daria para fazer a conta desse jeito? Chegaria na resposta? Sim, mas ele quer que tu faça por linearização. Tá. Então, 1.2 nós temos, né? A gente encontrou que era 7, era 5, não lembro. A B aqui, qual era a A resposta B da B? era 2, 2. 2, né? Isso. Então, e a qual que era? Era 3. 3, tá. A gente vai usar também, né? Porque o que que é isso aqui? É A? Resposta da A. Ah, É a boa. derivada em x no ponto, tá vendo? Uhum. Isso. Entendi, entendi. Então, bem, então isso aqui vai dar, como nós acabamos de falar, 2 menos a própria aqui, né? E esse cara aqui, quem que é, né? Esse cara aqui, bem, esse cara aqui é o que a gente vai descobrir. Agora, quem que é ΔF para eu poder, tipo, dizer que esse cara aqui é 2 menos ΔF, né? Porque se eu isolar esse cara, vai ficar 2 menos ΔF, certo? Uhum. Tem que Sim. fazer essa conta. Então, ΔF é essa conta. Agora, vamos lá, né? Achar o Ah, ΔF. entendi, entendi. Esse cara aqui, tu disse para mim agora que é 2, né? Por quê? Porque ele é derivada no ponto. Então, ele é 2. Uhum. Quem que é ΔX? ΔX é a diferença de um para o outro. Como aqui é 1 e aqui é 1.1, então a diferença é 0.1, certo? A Espera, diferença tu a sempre... derivada não é 3? Ou não? Não, tu que me... Ah, sim, é 3, é 3, é verdade. Coloquei 2 de burro. 3, certo. E o ΔX é 0.1. Tu sempre coloca positivo. Não, 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 não. Tô falando besteira. Não, não coloca sempre positivo, não. Tem que ser mediante a conta. Tô confundindo as coisas aqui. Certo, agora a derivada em y, qual que é? 2, concorda comigo? Uhum. Sim. 2, exatamente. Então, e qual que foi a variação de y? Qual que foi o nosso delta y? Ele diminuiu 1, foi de 2 para 1.9, então menos 0.1. Ah, entendi. Então, é, é, tá, entendi. Só que você não usa, então, aquele 2 da B, né? Usei, vou usar agora. Para fazer essa parte do delta f, não, mas para encontrar esse cara, precisa usar o 2. Tá aqui o 2, ó. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Perfeito. Então ficou delta f aqui, agulha aqui, certo? Então a conta aqui vai dar aproximadamente 1.8. Beleza? Uhum. Então tá. Ah, boa, perfeito. Então, valor aproximado, tem que usar essa equação aqui do valor aproximado que envolve derivadas. Tu deriva, coloca o ponto, multiplica pelo ΔX, que é a diferença do valor, vamos dizer assim, o valor bonito, né? Um valor bonito fácil de calcular, que no caso é o 1. Né? 1 é mais fácil de calcular que 1.1, certo? Sim.
E Entendi. já foi calculado aqui, né? Então é uma aproximação desse cara. E no Uhum. outro a mesma coisa. Né? Joga o valorzinho ali. O ΔX é sempre essa diferença de um para o outro. Então é 0,1 nos dois casos. Só que um é positivo e outro é negativo. Boa. Tá bom? Perfeito. Então tá bom. Deixa eu salvar. Então, meu caro. Próximo. Acho que o 5 é legal também para fazer. Logo em seguida. Five. Vamos ver a fives. Cadê? Ah, tá aqui. Não, não tá aqui. Fechei teu arquivo. Deixa eu abrir de novo. Sim. Tem um círculo aqui. Isso. Ah, isso aqui já é cálculo 3, né? Considere o seguinte. Aqui no Brasil, pelo menos. Considere o seguinte mapa de contorno de uma função diferenciável. Então tem um monte de círculos aí. Tem umas bolinhas para um determinado lado. Indique o sinal das derivadas direcionais. Derivada direcional. F de x é uma derivada direcional? F de x é uma derivada normal. A derivada de x no ponto menos 2 e 2. Qual é o sinal dela no ponto menos 2 e 2? Ponto menos 2 e 2 está onde? O ponto menos 2 e 2 está por aqui, certo? Menos 2 Uhum. para x, 2 para y. É esse Isso. ponto. Né? Uh, e o que a gente nota aqui nesse problema? Tá difícil de ver, mas se eu der um zoom, talvez tu repare. Percebe que os círculos estão ficando com raios cada vez mais próximos um do outro? Uhum. Muito bem. Sim. Raios cada vez mais próximos um do outro. O que isso significa, né? Que existe uma variação diferente aqui, ao passo que eu vou aumentando a minha distância da origem. Uhum. Né? Quanto eu mais aumento minha distância da origem, vamos dizer assim, menores os raios vão, menos Uhum. os raios vão variando. Né? Note que a variação é maior do primeiro para o segundo raio. Sim. Como a derivada direcional ela indica a direção da variação, né? Uhum. Eu entendo que a variação, esse vetor seja para cá, entendeu? Então eu não sei exatamente o que o teu professor quis dizer com isso. Mas, Não, eu acho bem, que essa aí é da C, eu acho. Ele tá, pede. tudo bem. Então Aí pode ser de outro ponto. Não sei. pode ser de outra coisa, né, outro contexto. Como aqui a gente está falando só de derivada, né? A gente vê que a variação vai aumentando ao passo que eu vou em direção à origem, né? Uhum. Porque se eu sair daqui, eu percebo cada vez maior a variação, ó, uma variação maior, maior, maior ainda, maior ainda, maior ainda. Então a variação está aumentando na direção da origem. Uhum. Então, esse vetor aqui eu posso entender dessa forma. Na verdade, colocar um vetor aqui pode causar confusão. O negócio é tu perceber variações maiores, cada vez maiores nessa direção, e menores para cá. E o que seria uma derivada direcional? Já vamos falar sobre isso. Então, a gente nota que a derivada normal aqui, ela tem que ser menor que zero, porque, vamos dizer assim, eu estou tendo uma redução, né? Eu entendo dessa forma. Uhum. Será que é esse contexto aqui? Bem, eu vou pensar de outro ponto de vista. Só que aqui eu vou ter que fazer algo que eu acho que o professor não fez. Bem, Sim. o ponto de fato é esse que eu anotei ali, né? Então perceba que ele faz parte de uma circunferência de raio 3, não é mesmo? Uhum. Ó, esse é o raio da circunferência, que é Sim. 3, né?
Uhum. Tudo bem? Então tá bom. Então, se o raio é 3, a gente sabe que uma circunferência de raio 3 ela vai ter, e centrada na origem, ela vai ter uma equação assim, ó. Acho que vai ser melhor fazer desse jeito. X² mais y² igual a 9. Não sei se tu sabia disso. Sabia? Do que? Da circunferência? Que a equação de uma circunferência de raio 3 centrada na origem tem essa equação aí. Ah, eu já tinha visto isso, mas não lembrava Tá. muito. Então tá bom. É importante saber isso. Eu acho que era uma condição necessária para resolver o problema aqui. Saber colocar a equação da circunferência. Beleza. Beleza. Então tá aí. Agora a gente pode encontrar f de x e colocar o ponto. O problema é que essa derivada ela tem que ser implícita, porque essa aqui é uma função que tu não consegue isolar o y. Não dá para isolar o y aqui. Uhum. Então a gente tem que fazer a teoria da derivada implícita. Então, novamente, eu vou abrir a apostila. Tá? Certo. Então a gente vem aqui. Toda função que é uma curva, que não passa no teste da reta vertical, uma circunferência, uma elipse, essas coisas assim, tu tem que fazer derivadas implícitas, tá? Aqui ele está explicando como a gente fazia lá em cálculo 1 e usando isso para encontrar então a derivada implícita no nosso contexto aqui. Boa. Então, bem, na prática aqui, a gente vai querer o dz, que nosso... Bem, na verdade, o que a gente está querendo aqui? Né? Vamos ver o contexto do problema. A gente quer fzão. É isolar tudo, deixar zero e chamar esse zero de fzão. Eu acho que assim funciona melhor, na real. Bem, se a gente quisesse a derivada do y em função de x, tá aqui como é que tem que fazer, olha só. Tu tem que isolar a função, deixar zero do lado igual, chamar esse zero de f, tu vai derivar em x, vai derivar em y, vai dividir e vai multiplicar por menos 1. Caso um dia te peçam a derivada de uma função implícita, é isso aqui, tá? Beleza. Mas não é bem o que a gente vai usar agora. Mas saiba que vão pedir eventualmente, com certeza. Então, o Uhum. que eu vou usar agora vai ser isolar essa função aqui. Vai ser dizer que f de xy é igual a 9 menos x² menos y². Muito bem, então, agora nós queremos a del f del x, de acordo com o enunciado, né? É isso que é f de x, que ele pede no enunciado. Se a gente Uhum. derivar, vai ficar 9 menos 2x, certo? Sim. Derivei esse cara. Não, desculpa, não tem 9. É só menos 2x. Ah, tá. Essa é a derivada. Só que a Uhum. gente quer a derivada no ponto menos 2 e 2. Então, f de x igual a menos 2 vezes menos 2 deu 4. Positivo, tinha que ser positivo essa resposta. É estranho. Tá ali negativo. Bem, eu sinceramente não entendi, porque ele falou derivada direcional aqui, mas isso não é uma derivada direcional. Isso aqui é, mas isso aqui não. E Tô como achando seria estranho esse problema. dois, então? A B, quer dizer. Oi? Como que seria a B, então? Ah, B, beleza. B eu vou fazer aqui, ela provavelmente vai fazer mais sentido. Derivada direcional é assim, ó. Tu vai fazer o gradiente da tua função no ponto que tu tá querendo estudar, vezes um vetor unitário que dá a direção aqui do teu problema. Uhum. Então, qual que é a função que a gente está estudando? É essa, né? Qual Aham. que é o gradiente dessa função aqui? Sabe fazer gradiente? Não. Gradiente é uma função do cálculo que pega um campo escalar e transforma num campo vetorial. Então, uma função é um campo escalar, a gente pode pensar dessa forma. A gente vai transformar, vamos dizer assim, essa função num vetor, que é fazendo a derivada. Então, o gradiente é basicamente del f, é um vetor, né? Então, ele é a derivada em x da função e a derivada em y da função. Esse é o gradiente. Tá. Então, no nosso caso aqui, em x vai ficar 2x, em y vai ficar 2y, tá? Beleza. Que eu derivei em x, derivei em y. Muito bem.
Tá aí o gradiente, mas a gente quer o gradiente no ponto que a gente está estudando. O ponto que a gente está estudando aqui para a função é 0 e menos 2. Então vamos jogar 0 para x menos 2 para y. Então vai ficar 0 menos 4. Beleza. Agora tem que fazer o vetor unitário. O vetor unitário está aqui, esse é o U. Bem, ele não é unitário ainda, né? A gente vai ter que deixar ele unitário. Para deixar um vetor unitário, você tem que achar o módulo dele primeiro. Deve ter visto isso em geometria analítica, não sei. Uhum. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai ficar a raiz de 5. Então a gente tem que derivar por isso. Logo, o vetor unitário é 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. E agora que a gente tem isso, é só fazer o produto escalar. Esse pontinho aqui é de produto escalar, porque esse cara aqui é um vetor, né? E esse aqui também. Então, vetor vezes vetor, produto escalar. Uhum. Então, deixa eu copiar aqui. Grande aqui. E vamos colocar as coisas que a gente já encontrou. A gente encontrou qual que é o gradiente no ponto, que é esse cara. E o vetorzinho aqui unitário está aqui. Agora, se eu faço produto escalar, eu vou ficar com... Bem, eu não sei se tu lembra produto escalar, né? Mas é x com x, y com y. Uhum. Então, o primeiro vai dar 0 e o segundo vai dar menos 8 sobre raiz de 5. Sim. Então, a resposta é menos 8 sobre raiz de 5, é um valor negativo, né? Aham. Que foi o que o teu professor falou aqui, menor que 0. Boa. Então, como ele está pedindo só o sinal, né? Sinal negativo. Aham. Agora, eu ainda não estou entendendo a A, né? Tipo, ele, sei lá, se ele, É. eu queria entender o que ele pediu na A. Tá estranho para mim isso. Sabe uma boa que eu acho que é igual a essa, só que tem uma função mais explícita? É a 2 da segunda parte. Eu acho que talvez a gente possa fazer mais sentido, não sei. Tá bom. Entendeu até aqui? Entendi, entendi. E essa 2 é Tá, parecida também. Aí qualquer coisa tá. aí eu vejo se eu entendi mesmo. Beleza. Que em vez de dar o gráfico, ele dá uma função na 2. Ele fala, aí ele fala umas coisas Ah, parecidas. essa aqui eu acho que é legal de tu fazer, hein? Eu só vou te orientando. Tá. Vamos lá. Deixa eu dar uma reduzida aqui para ficar bonito na tela. Certo. Sim, nós temos uma função. É, tem algumas coisas parecidas com aquela e outras não, né? Ele está pedindo para que tu prove que é contínua em 0 e 0. Hum, Tá? Provar a continuidade de fusão? Não, eu substituiria só. Não, isso não prova a continuidade. O que prova a continuidade é o limite. Tem que fazer Ok. o limite dessa função. Tem que fazer o limite no contexto de cálculo 2, que são funções de várias variáveis, né? Porque Uhum. quando tu está em cálculo 1, o que acontece? Uma função qualquer aqui. Se tu quer saber o limite para, sei lá, x igual a esse valor aqui, 2, não sei. Uhum. Não é pegar o valor da função aqui, mas aproximar os valores de x do 2 e ver se a tua função tende ao mesmo valor pela esquerda e pela direita. No Entendi. caso aqui, vamos ver se ele tendesse para 3, sei lá. Sacou? Daí tu jogaria, por exemplo, 1.9999, número perto de 3. 1.9999 mais perto de 3 ainda. E pela direita também. 2.0001 perto de 3. 2.001 mais perto de 3 ainda. Entendi, entendi. Daí isso significaria que ela é contínua, porque pela esquerda e pela direita está indo para o mesmo valor. Ah, boa, boa. Isso é o limite. É que eu não lembro muito bem a tua situação. Tu já estudou cálculo? Como é que é?
Já tive cálculo no primeiro semestre. Certo. Mas foi EAD? Como é que foi? Foi EAD. Foi. Daí fica complicado, né? Mas Porque, eu lembro um pouco, eu tive né? limite, eu lembro. É, Só não. tu provavelmente fez limite de uma variável. Aqui nós temos duas, né? Ok. O limite de duas variáveis é um pouquinho diferente. Então, bem, vamos deixar isso para depois, tá? Ah, Uhum. meu, mas ele tá pedindo pela definição. Não, isso aqui não tem condição. Fazer derivada pela definição é muito complicado, muito chato. A gente É, pode até fazer, mas não tem nada a ver com o que a gente viu até agora, tá? Se fosse não, só a derivada normal, tranquilo, mas é derivada pela definição. é outra coisa. Outra coisa, vamos deixar para lá, que senão vai só complicar a tua cabeça. Beleza. Eu sei fazer, é só colocar a fórmula de Newton ali, mas é muito complicado. Eu acho que a gente devia focar em algumas coisas mais práticas. Beleza. Tem algum outro problema de cálculo aí que tu viu? Na primeira lista parece mais interessante. Hum, deixa eu ver. Ó, essa 6 é legal. 6 da, É, da, da da parte primeira 1. lista. Depois da bola lá. Uhum, Ah, pode ser, pode ser. tá. Considere o seguinte, para a estimação é encontrar três números positivos cuja soma é 100 e cujo produto é máximo. Então nós queremos isso aí, otimizar. Indique a função a otimizar e as restrições do problema caso existam. Bem, o que é otimizar? É chegar num valor de máximo ou de mínimo, né? Uhum, Então o que a gente quer otimizar é o produto, certo? certo. Então vamos dizer assim, nós queremos otimizar o produto de três números positivos. Então, cuja soma é 100, né? Então, nós queremos otimizar, vamos dizer assim, nós queremos o máximo de x, y, z. X vezes y vezes z, certo? Que eu posso até chamar de t, sei lá, eu quero maximizar o t, ok? Uhum. E t é x vezes y vezes z. Posso pensar dessa forma. Normalmente a gente chama isso aqui de L, que já vai entender por quê. Bem, isso é maximização. Só que isso sozinho não resolve. Porque senão eu poderia colocar infinito nos três aqui. Eu posso Uhum. colocar qualquer número, mas a gente não pode, a gente tem uma restrição. Restrição. Qual que é a restrição? Está no enunciado. A soma 100. Isso. A restrição é aqui, x mais y mais z igual a 100. Isso aí. Beleza. Pronto, a A tá feita. Uhum. Boa. Agora o que pede a B? Vamos ver. Indique o sistema que deve resolver para encontrar soluções do problema. Quer que resolva, né? Em outras palavras. Uhum. Certo. Então, para resolver um problema de otimização, cara, a gente sempre tem que fazer assim, ó. L. Não, na verdade, eu acho que eu não deveria chamar de L aqui. Vou chamar de T mesmo. T. Então, L é a coisa que tu quer otimizar, que no nosso caso é T, menos lambda R, que é a restrição. R de restrição. Então, o R aqui vai ser sempre o seguinte: tu sempre tem que isolar tudo e deixar zerado. Então, por exemplo, ali na nossa restrição, o que vai ficar? Vai ficar 100 menos x menos y menos z. Eu passei as letras para o outro lado. Uhum. Então, é como se fosse passar para cá, ficaria zero aqui, né? E esse zero chama de r, beleza? Beleza. Tá. Então, significa que a função, a gente vai conseguir otimizar essa função assim, ó, fazendo desse jeito. X, Y, Z menos lambda 10 menos x menos y menos. Bem, É, é o jeito que eu faço, né? sim, sim. Talvez ele use É 100. gradiente, não sei. Oi? Em vez de 10 é 100, eu acho. Ah, sim, desculpa isso.
É o jeito que eu faço. Só que tem uns caras que faz diferente. Beleza. Eles fazem o gradiente da função e dizem que isso é igual a lambda vezes o gradiente da restrição, mas na prática dá o mesmo. Porém, eu vou fazer que nem o teu professor fez, assim. Então, Beleza. para otimizar, nós vamos utilizar aquilo que a gente aprendeu lá em cálculo 1, né? Que é que a derivada igual a zero me dá os pontos de máximo e de mínimo, lembra? A gente, para encontrar ponto de máximo e mínimo, a gente deriva igual a zero. Uhum. O gradiente é uma derivada. Então, tu tá igualando algo que é zero. Eu acabei de falar para ti que a restrição era zero. Uhum. Então, tá aí, lambda vezes a restrição. Muito bem, qual que é o gradiente aqui? Eu já te ensinei o que é gradiente, né? Então, gradiente é tu derivar e fazer um vetor, certo? Uhum. Eu coloquei f, mas na verdade a gente está falando do t aqui. Eu chamei de t ali a função que eu quero maximizar. Então, qual que é o gradiente do t? Se o t é x, y, z, né? Então eu E, tenho que derivar o desculpa, x, o y como e o que z. chama o L? O L é o quê? É um. Essa L que eu coloquei ali é a função de Lagrange. Só Ah, tá que bom. eu não quero falar sobre o método que eu faço, porque o teu professor faz diferente. Então eu vou fazer do jeito do teu professor, que é fazer o gradiente do t ser igual a lambda ao gradiente do r. Mas vai dar na mesma, a resposta é a mesma, tá? Beleza. Então qual que é o gradiente do t? A gente tem que derivar t, né? Em x, Uhum. y, z. Qual que é a derivada em x do t aqui? É YZ? Isso. Então a gente vai manter essa lógica nas outras, né? Então a derivada do x é yz, a derivada do y é xz, e a derivada do z é xy. Igual a Uhum. lambda. E agora eu tenho que fazer a derivada do r. E o r está aqui. E aí, qual que é o gradiente do r? Qual que é a derivada em x do r? Pera, a derivada de X É, do r aqui. é 9 ou não? Não. O Ah, 10 não, vai é virar só. zero na É só... derivada, Ah, né? é verdade. -1, então. Isso. Então vai dar tudo menos 1, certo? Uhum. Normalmente é algo simples assim a restrição. E agora, cara, tu pode comparar, porque todo mundo aqui é menos lambda, então, né? Então tu pode dizer assim, ó, yz igual a menos lambda, porque tu tem que comparar x com x, né? Uhum. Y com y, z com z. Então esse lambda multiplica todo mundo, tu vai ter x z igual a menos lambda e, finalmente, xy igual a menos lambda também. Ok? Ok. Então a gente quer que todas essas combinações aí sejam verdade. Todo mundo tem que ser, todas as multiplicações têm que ser igual a menos lambda, né? Uhum. Então, como todo mundo é menos lambda, tu pode igualar todo mundo. Pode dizer que, por exemplo, né, se o primeiro é menos lambda e o segundo é menos lambda, tu pode dizer que o primeiro é igual ao segundo. YZ igual a XZ, certo? Uhum. Faz sentido o que eu falei? Sim, sim. Certo. Então daqui, se eu cortar o Z, ó, eu encontro que Y é igual a X. Boa. Aham. Agora, bem, encontrei que Y é igual a X. Agora você precisa de alguma relação para Z. Então, eu vou deixar tu pensar um pouco, tá? Vou recomendar que tu faça o mesmo para essas duas funções aqui. Enquanto isso, eu vou pegar um café. Tá. Lembre-se que Y é igual a X, então tu vai poder encontrar uma relação para Z direto. X é igual a Y. Não, Z é igual a Y também.
Então, conseguiu ver alguma relação para o Z Sim, o Z é igual a Y também, então todos que são é igual a iguais. X, né? Exatamente. Então, o que a gente concluiu é que para maximizar essa multiplicação, é necessário que os três números sejam os mesmos. Boa. Bem legal, né? Então, eu acredito que vai ser o 33,333333. Uhum, Porque somado três vezes vai dar 100, né? isso. Então é isso. Bem, eu já tirei de cabeça aqui, mas a gente poderia, né? É, agora que a gente sabe isso, ir na restrição, né? Vamos na restrição e colocar todo mundo igual, né? Uhum, boa. Aí a gente encontra o valor do x, que é o mesmo do y, que é o mesmo do z. Então, é só colocar aqui x e x. E pronto, esse aí é o valor das nossas incógnitas, né? Boa. Só que o problema pediu o volume máximo. Então a gente tem que fazer a multiplicação agora. Se eu quero o volume máximo. Desculpa, volume não. Ele queria só o T, né? O T máximo. Que é Uhum, x vezes y vezes z. Então x ao cubo. Então, no caso, 103 ao cubo. Então vai ficar 100 vezes 100 vezes 100, que é 0,000,00 uhum, e 27. Então esse é o valor máximo que você vai ter dessa multiplicação aí. perfeito. Show de bola. Isso aqui vai dar em número de vírgula, vamos ver. 37,037. Beleza? Então, ó, Beleza. problema de otimização é assim. Tu vai definir o que está sendo o que você quer otimizar Uhum, e qual é a restrição. E essas duas coisas juntas vão te dar, então, o que o problema está pedindo. Como, né? Você pode fazer o que o professor pediu para decorar, que é, na prática, derivar igual a zero. Mas, no contexto aqui, a gente diz assim, gradiente da função que tu quer otimizar igual a lambda vezes o gradiente da restrição. beleza. Daí, tu compara os lambdas. É sempre isso, tu compara os lambdas, como são. É o mesmo lambda para Sim. todo mundo, né? Tu pode fazer alguma álgebra e encontrar, então, uma relação para as letras. Eu encontrei aqui a relação que as letras são todas iguais. Todas iguais. Eu pego essa relação, jogo na restrição, porque é mais fácil, e Uhum, encontro, então, o valor de uma das letras. Se eu encontro uma, eu encontro as duas outras. Pronto. entendi. Daí eu pego esses valores e jogo lá na função para encontrar o negócio maximizado. Boa. Tá bom? Então tem vários passos aqui. Perfeito. Então tá bom. E um exercício bom também que parece um pouco com esse é o 4 da segunda parte, o 4A, que ele pede os extremos locais de uma Isso é função. bom. Isso é muito bom. Isso aqui você vai fazer. Isso aqui não tem condição. Extremos locais é o seguinte, meu velho. É derivar igual a zero. Mais fácil ainda. Uhum, Então, vai derivar em x vai igual a zero. Vai derivar em y igual a zero. Primeiro faz isso. Depois, se tu fizer isso, eu te tá. digo o resto que tem que fazer, tá? Mas derivar igual a zero, eu sei que você sabe. Uhum. Então a x ficaria 2x mais 6y. 2x mais 6y, muito bem, igual a zero, né? Uhum. Ó, deixa eu só anotar aqui. Tá, então ficaria 2x mais 6y igual a zero. E a y Isso. ficaria 6x igual a zero. Daí a de y, vamos ver. 6x igual a zero, isso aí. Tá. Então, vamos E eu- escrever o que você acabou de me falar, né? Você me falou que 2x mais 6y igual a zero e que 6x igual a zero, Isso. certo? Então, isso aqui é um sistema de equações. Veja, tu tem duas equações e duas incógnitas. Sim, Então, tu tem informação suficiente para encontrar o valor de x e y, né? sim. A gente Então, é sabe isso. que. é, deixa eu ver. 4x igual a 6y.
x elevado a 6y sobre 4. Hum, 6, 6, 0. É 0 e 0? Parece que sim, né? Porque não tem uma outra combinação aqui, né? O máximo Né? que a gente poderia fazer é o seguinte, eu acho que você fez. Você percebe que x igual a menos 3y, né? Uhum, Isolando x aqui em cima. Mas como x é zero, né? Obrigatoriamente, sim. porque qual é o número que vezes 6 dá zero? Só o zero. Então y É, é zero também, isso aí. beleza. Muito bem, então você encontrou o extremo local aqui, só tem um. É E o o que que é ponto zero classificar? zero. Classificar e dizer se ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Ah, Ou um ponto de cela também, pode ser. Agora, para classificar, daí a coisa fica um pouco mais barra pesada, tá? Eu vou fazer aqui. Eu vou até, na verdade, trazer uma coisa da apostila. Deixa eu trazer aqui. qualquer coisa a gente pode ver melhor isso amanhã também. Isso de classificar e de Não, temos tempo. Vamos max e min. aproveitar, vamos aproveitar. Aqui é uma regra bem importante, assim. Você precisa ter ela Ok. bem claro aí. Eu quero trazer ela da apostila aqui. Deixa eu procurar aqui qual é a página, só um segundinho. Ponto. Ponto crítico, 102. Eu já te mandei essa apostila aqui? Ah, não sei. Posso ver. É importante tu ter ela, tá? Depois me lembra de te mandar. Ó, Beleza. então, a regra é essa aqui. Ó, tu vai fazer uma matriz. E depois tu vai ter que resolver o determinante dessa matriz ainda. Veja que essa matriz são de derivadas segundas, tá vendo? Uhum, Então, você vai ter que fazer de novo a derivada e aplicar pontos. E daí, uh, bem, daí o que rola é que dependendo da combinação que tu tiver aqui, tu vai ter um ponto de máximo ou mínimo, né? O delta, uhum. o que sai do determinante aqui, se ele for positivo e esse cara aqui for negativo, tu tem o máximo, e se esse cara aqui for positivo, tu tem o mínimo. Entendi. Então, nós temos o ponto 00, né? Bem, as derivadas segundas aqui são coisa de bebê, né? Ó, a derivada del2, del x2 é derivar em x de novo que vai dar 2. Uhum, Del2, del y2 é derivar em y de novo vai dar 0. Aqui embaixo, né? Se derivar ah, em y aqui embaixo de novo vai dar 0, né? Porque não tem y, certo? sim. Uhum, E daí tem uma derivada mista, que a ordem não importa, tá? Fazer del f, del x, del y, ou del y, del x, não importa a ordem. uhum, E então eu posso pegar esse cara aqui e dividir em x, que vai dar, derivar em x, que vai dar 6. Se derivar esse cara em y aqui também dá 6. Então, como eu falei, é a regra. As derivadas são uhum, sempre iguais. Então, nós temos que as derivadas mistas são 6, a primeira ali é 2. Então, o legal do nosso determinante aqui no ponto, único ponto crítico do problema, é que os números são sempre os mesmos. 2, 6, 6, 0. Tá? E o uhum, tetão ali, que é a derivada no. Que é o mesmo valor que aqui, se tu parar para perceber. Isso aqui é igual a isso, né? uhum, Então é 2 sempre. Agora a gente faz o determinante. Vai ficar 0 menos 36. Então o delta deu menos 36. Então significa que a gente tem delta menor que zero e tetão maior que zero, certo? uhum. E, ó, se o delta for menor que zero, a função tem um ponto de cela. Então é um ponto de cela. O ponto de cela não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. É tipo uma cela de cavalo mesmo. Ó. Entendi. Por um lado é ponto de mínimo, tá vendo? Mas por outro é de máximo. Se a gente pensar aqui nessa reta, né? Entendi, entendi. Então vai ser tipo isso que vai rolar, tá ligado? Então é um Bo- ponto de cela. Beleza? Peraí, então só para retomar isso que você fez, pode subir um pouquinho, rapidinho? Eu tenho que fazer
assim, ó, para achar os extremos, eu faço derivada igual a zero. Isso. Aí, depois, se eu quiser saber se é um ponto de célula ou de máximo e mínimo, eu derivo de novo, E faz a matriz. faço a matriz e o tetão lá que você tinha falado é E o só tetão. derivar o que mesmo? É a primeira coisa da matriz aqui, que é a derivada em x duas vezes aplicada no ponto. Tá. Mas note que aqui não precisou aplicar no ponto, porque nenhuma das derivadas sobrou x e y, né? Ficaram só números, tá vendo? Aham. Mas E às vezes sobra, né? Daí você tem que aplicar. como que faz a matriz mesmo? É a derivada da Derivada de primeira duas em função? x, duas em y, e as derivadas mistas aqui na diagonal secundária. Ah, tá. É só fazer o determinante, que é diagonal principal menos a diagonal secundária. Entendi, entendi. Então tá bom. Bem, acredito que por hoje é isso. Já vou É preparar isso. aqui, já vou te mandar a apostila, que tem bastante coisa importante lá. Boa. Show? Combinado. Amanhã tem mais? Tem. Beleza. Certo, então tá bom. Até amanhã, valeu! Até amanhã. Valeu.